Então, gente, eu falo aqui sobre consciência, sobre como nós podemos deixar a nossa vida um paraíso, né? O paraíso não precisa morrer para ir para o paraíso, a gente pode viver aqui também, mesmo com todas as dificuldades, as crises, as greves, enfim, né? O que a gente aprende com cada coisa que está na nossa frente, ao nosso lado, ao nosso redor, né? Todas essas características que nós vemos na empresa onde a gente trabalha, na briga com o chefe, o que elas nos mostram, o que a gente não olhou, não aceitou em relação aos nossos pais, ainda não nos deixa progredir para um estado de maior equilíbrio. E, na verdade, os nossos pais, eles representam, no fundo, algo espiritual maior do que a gente acha. Então, quando a gente consegue compreender a amplitude da vida, a dimensão que a vida quer nos levar, quando nós conseguimos olhar para o amor, para o belo em tudo, quando a gente fala da vantagem aqui no Brasil, que a gente quer tirar vantagem de tudo, porque a gente não tira vantagem das nossas crises, da nossa dor, né? E a vantagem significa o que isso me ensina, aonde está a cura nessa crise, nessa doença, nessa dor, nessa separação, nesse desemprego, aonde está a cura, né? Aqui. Eu sei que parece uma coisa simples de se dizer, mas quando a gente olha para isso, então aquilo que parece um monstro vira uma coisa muito simples de ser resolvida, né? Mas então eu vou abrir o telefone hoje, 31710221 e 3262-4490. Vou abrir o telefone já. E essa semana que vem, gente, para quem vem nas constelações, eu vou fazer constelação na segunda-feira. Geralmente eu faço terças e quartas, mas na próxima semana eu vou fazer segunda-feira. Começa às 2 horas e vai até às 7 e pouquinho da noite. Eu não vou fazer das 7h30 às 10h30 como eu faço, então segunda vai ser das 2 às 7, você pode chegar mais tarde, sair mais cedo, e na terça-feira o horário normal, 14 horas e 19h30, né? Lembrando que quando a gente vem assistir uma constelação familiar, você sempre tem algo que você pega, é como um quadro que é colocado, né, numa parede, numa exposição, e cada pessoa que olha aquele quadro percebe o que precisa perceber. Percebe aquilo que tem afinidade, percebe aquilo que incomoda. E aquilo que a gente tem afinidade, aquilo que nos incomoda, nos traz uma oportunidade de crescimento. Por isso que uma constelação que é feita por uma pessoa, para os participantes, para cada participante, uma constelação representa algo. Alguém pega um movimento de repente, se ajoelhar em relação a algo, um movimento de se levantar, ou um movimento de abraçar alguém, ou de se honrar algo, né, que ainda não havia sido honrado. Então, cada constelação nos dá uma mensagem, nos dá a oportunidade de olhar para algo da nossa vida que a gente nem imaginava que poderia nos incomodar. Então, quando uma pessoa vem constelar, geralmente ela traz o tema, né, e o tema pode ser que seja aquele que vai aparecer num campo de constelação, né, ou pode ser que seja algo muito muito doloroso e que dói tanto que a pessoa já criou uma barreira do eu não sinto nada, isso para mim é indiferente. Toda vez que a gente fica nessa situação de vazio ou de não sentir que está na vida ou que já não faz mais diferença o que acontece, então tudo isso traz um movimento de depressão e de tristeza que não leva ninguém a nada. Então vale muito a pena você conhecer o que está por trás das dinâmicas da sua vida, onde está a sua alma e o que é possível depois daquilo que a gente vê. Muita gente fala, nossa, eu nem acreditei, né, que a minha alma está desse jeito. Eu mesma fui constelar um dia, né, fui constelar uma questão profissional e de repente me apareceu que eu estava sentada chorando. Daí eu olhei e eu falei, uau, né, o que está acontecendo, né, e eu sei, né,
sabia na época o que estava acontecendo. Mas aí a moça que estava me constelando, aliás, um grande beijo a ela, falou assim, Simone, a gente vai ter que olhar para isso antes de olhar para outra questão. E com certeza, porque se existem situações que nós estamos tentando resolver e que não conseguimos, quando a gente faz uma constelação, gente, isso se manifesta. Sabe assim, não dá para mentir para um campo de constelação. O campo que se abre, mostra e se revela e daí não tem jeito. Pode, Jean? Não? Ah, então vou abrir. 31710221, para quem quiser ligar e fazer alguma pergunta, ou 3262-4490. Então, muita gente fala assim, mas a constelação, ela fica ali, né? Ela dura aquele tempo, nunca sei o tempo que vai durar uma constelação, se revela algo e também é possível que mostre um caminho. Muitas vezes o caminho vai ser encontrado pela própria pessoa. É também um engano, muita gente fala, eu vou numa constelação porque ali vai me dizer o que eu tenho para fazer. O caminho somos nós que desenvolvemos, a partir daquilo que a gente vê. O que a gente pode escolher depois que eu tenho consciência de onde eu estou e o que é possível. Gente, a vida tem muitas possibilidades. Quando a gente não encontra uma possibilidade dentro de milhares de possibilidades, é porque a gente ainda não quer solucionar. A solução, é interessante falar sobre isso, porque tem gente que vai em um monte de médicos, um monte de coisa e fala, a solução eu não encontrei, né? A solução nós precisamos estar preparados para ela. Porque até o estado de dor, o estado de doença ou o estado de depressão tem uma vantagem ali. Tem alguma coisa que de alguma forma sustenta algo. Então, quando ainda se tem, já que falei de vantagem, quando ainda se tem uma vantagem, então a pessoa não quer a solução. Porque a solução geralmente vai trazer uma mudança grande, vai trazer um enfrentamento que a maior parte de nós não quer sair do estado de conforto, né? E sair com esse enfrentamento exige preparo. Então, quando a gente já olha para o problema e a gente já sabe a solução, talvez ainda demore um pouco para a gente tomar atitude, mas nunca mais a gente vai deixar agora de saber qual é o movimento que eu preciso fazer. Porque esse movimento, no fundo, todos nós já sabemos. Então, vamos a uma ligação. Alô? Alô, boa tarde, Simone. Boa tarde, quem fala? Tudo bem? É a Ana. Oi, Ana. Tudo bom, e você? Muito bem, obrigada. É um prazer estar com você. Adoro, amo. Aprendo muito sempre com tudo que você fala, com tudo que você passa pra gente. Obrigada, Ana. E eu também adoro, porque vocês também, quando a gente, tem a oportunidade de ouvir as questões, tudo isso faz também a gente crescer. Pode fazer a sua pergunta, Ana. Então, Simone, eu gostaria de saber com você o porquê as relações que eu sempre tenho, eu percebo que, na maioria das vezes, a outra parte, ela sempre quer se aproveitar de mim. Então, a outra parte quer se aproveitar no sentido financeiro? No sentido financeiro. Uhum. Em relacionamentos sentimentais, em relacionamentos familiares. Não consigo entender isso. Por que as pessoas sempre querem tirar vantagem num relacionamento que poderia ser sentimental, que deveria ser sentimental, Uhum. a outra parte, ela sempre quer aproveitar dessa parte minha. Os seus pais ficaram juntos, casados? Não, eles são separados. E você já era grande quando eles se separaram? Eu já era grande. E qual foi o motivo da separação deles? Eles brigavam muito, eles tinham muitas... Cada um tinha o seu modo de pensar e até eu fazendo uma reflexão hoje em dia, Simone, Uhum. com tudo que eu aprendo, que eu ouço de você e de outras pessoas, e eu, na época em que meus pais se separaram, eu tomei posição de uma parte. E eu vejo que eu não deveria ter feito isso,
mesmo porque eu consegui entender a parte oposta, você entendeu? Eu tomei parte do meu pai. Uhum. E eu entendi que algumas coisas que a minha mãe falavam, hoje em dia, depois de 15, 20 anos, eu entendo o porquê ela falava. Entendi. E os seus pais, como era a parte financeira deles? É assim, a gente nunca teve falta de nada. Uhum. Né? A gente sempre, meu pai trabalhou muito, a minha mãe também depois começou a trabalhar, a gente nunca teve falta de nada. E a sua mãe trabalhava também? Seu pai? Ela passou a trabalhar depois. Ela passou a trabalhar. Sim. E eles tinham uma igualdade de dinheiro ou era um motivo de briga? Então, é assim, a minha mãe, ela começou a trabalhar depois, mas ela trabalhava só para ela, né? Mas assim, o meu pai sempre que teve a parte mesmo do provedor de sustentar e de fazer, mas assim, eu percebo que parte das brigas também eram por causa de dinheiro. Uhum. Minha mãe queria muito. Sua mãe queria muito? Ela queria mais do que ela tinha. Uhum. Mas hoje em dia eu consigo entender alguns motivos, algumas coisas que ela sempre me falou, eu consigo ver. Seus pais, teve alguém que teve filho fora do casamento? Não. Não. Você teve algum aborto? Então, Simone, essa é uma questão que até me arrepiou agora. Eu senti em um determinado momento da minha vida que eu tive um aborto. E uma pessoa falou pra mim que realmente eu tive um aborto, mas assim, pra mim não foi. Eu achei que fosse, mas assim, entendeu? Não foi confirmado nada, mas eu acredito que eu tive um aborto. Inclusive, eu fiz uma constelação com uma pessoa aqui na minha cidade e ela me perguntou isso também. E eu tenho certeza que eu acho que isso aconteceu. Eu acho que eu tive um aborto, sim. Então tá bom. Então eu vou falar um pouco sobre o que eu senti aqui do seu campo, que pode ser algo completamente diferente para uma outra pessoa, mas vou falar o que eu senti para você, tá bom? Vou falar pelo rádio. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo. Então, gente, só falando que quando ela fala para mim, as pessoas se aproveitam, os homens, né, se aproveitam de mim, a sensação que eu tenho, eu ouço ela falar, quando ela fala, é um filho que tira algo de mim. É um filho que tira algo de mim. Enquanto ela ia falando, por isso que eu fui tentar achar um outro caminho para ver se tinha algo atrás. Porque se tem algo atrás, pode ser que influencie o que ela está vivenciando hoje. Mas, na verdade, eu acho que tem mais a ver com o que aconteceu. Quando você assume e quando você pode olhar para essa criança e quando você realmente assume, né? Eu acho que fiz, eu não sei exatamente quais foram as circunstâncias, mas provavelmente, sabe aquela história? Eu achei que estava grávida, daí, mas não tinha certeza, daí achei melhor então tomar uma pílula. Não, mas essa pílula não... Eu não sei o que você fez, mas quando você realmente resolver assumir, então você não vai mais atrair pessoas que são filhos que querem a parte financeira. E perceba, se nessa época que você provavelmente, né, tenha feito esse aborto, se você fez por causa da parte financeira. Geralmente, quando isso acontece, então uma pessoa fala assim, eu estava na faculdade, então eu tive que fazer um aborto, porque senão não teria uma profissão. A profissão dessa pessoa depois vai ter problema, tanto de um homem quanto de uma mulher. Vai mexer com a parte financeira. É incrível. Então, gente, o importante é dar lugar para a vida, para aquilo que foi, para aquilo que ficou. E o que ficou você tem que dar um lugar a essa criança. Quanto mais você dá um lugar a essa criança, menos você atrai pessoas que queiram ser filhos para você, ou queiram que você dê para eles como uma mãe, e não como que fique com eles como uma mulher de igual para igual, né? Uma relação de igual para igual. E não um filho que queira
equilibrar aquilo que não foi equilibrado. E daí você começa a atrair pessoas que têm mais a ver com você. Mulheres que fizeram aborto, geralmente homens, não se aproximam porque sentem que elas são perigosas, né? E que fizeram muitos abortos. E isso pode mudar quando a mulher assume o que aconteceu, sabe? E se responsabiliza também pelo que aconteceu, assim como uma outra pessoa, com o parceiro, né? Então é importante que a gente assuma. A partir do momento que a gente assume, então as coisas podem andar de outra forma, tá bom? Então isso que é importante ser dito.